mim é uma alegria bastante grande estar aqui e, como disse o pastor Edson, essa é a verdade. Nós somos amigos e eu respeito demais e respeito muito o seu ministério, a sua atividade junto à Terceira IPI de Curitiba. E o meu abraço também a todos que estão participando nesse momento e que Deus nos guarde e nos abençoe. O tema da nossa meditação nessa manhã é vencendo o medo, a ansiedade e as incertezas de nossos dias. Alguém disse que ver o mundo em perspectiva nos ajuda a passar pelas lutas, pelas dores, pelas dificuldades que nós temos. E eu tenho aqui uma meditação muito interessante para nos ajudar a enxergar um pouquinho sobre essa realidade, não apenas o que vivemos hoje, mas aquilo que o mundo tem vivido. Se você tivesse nascido no ano de 1900, você estaria em meio a uma epidemia de tuberculose que começou em 1850 e até 1950, durante 100 anos matou cerca de 1 bilhão de pessoas. Teria visto muita gente morrer de varíola, que de 1896 a 1980 matou cerca de 300 milhões de pessoas. Quando você tivesse 14 anos de idade, você teria presenciado o mundo em sua Primeira Guerra Mundial, evento que deixou cerca de 17 milhões de mortos. Quando você completasse 18 anos de idade, teria visto em um ano cerca de 20 milhões de pessoas morrerem pela gripe espanhola. E saberia que 3 milhões haviam morrido de tifo na Europa Oriental e na Rússia. Ao completar 29 anos de idade, a Grande Depressão gerava de 20% a 30% de desemprego e uma queda no PIB mundial de 15%, durando até você completar 33 anos de idade. Aos 39 anos de idade, você presenciaria a Segunda Guerra Mundial. E se você estivesse na Europa, você teria visto tantas invasões dos países e tanta dificuldade, tanta dor, e até os seus 45 anos você teria sabido que havia morrido cerca de 70 a 85 milhões de pessoas. Ao completar 50 anos de idade, você teria sabido a respeito da Guerra da Coreia, cerca de 2 milhões de mortos. Aos 55 anos de idade, a Guerra do Vietnã teria lhe mostrado que em 20 anos ceifaria de 1 a 3 milhões de pessoas. Com 45 anos de idade, até os seus 90 anos, você teria visto o mundo ser dividido entre duas grandes potências e o medo de uma guerra nuclear assolava os corações. Durante essa Guerra Fria, havia uma polarização, Estados Unidos e União Soviética, e nessa dificuldade toda havia muito medo, muita dor, muita angústia, muita tristeza. Imagine a cena, se você tivesse nascido em 1900, quanta coisa ruim. Deixei de fora muitas e muitas outras guerras localizadas. No fim da década de 80, 1980, entrando então na década de 90, os militares norte-americanos, eles começaram a pensar o que é que estava acontecendo com o mundo chegando no fim da Guerra Fria. Bom, então se a Guerra Fria termina, não é? Agora a gente não tem mais essa polarização, Estados Unidos, União Soviética, o mundo dividido em dois, o que a gente faz? E esses norte-americanos cunharam um acrônimo, quatro letrinhas, VUCA, VUCA. O chamado mundo VUCA, muita gente já ouviu falar sobre isso, e o VUCA fala sobre volatilidade, o V de volatilidade. Vivemos num mundo onde as mudanças são constantes, instáveis, dramáticas e cada vez mais rápidas. Todos nós sabemos disso, estamos vivendo isso. O U, né, em inglês, de incerteza. Está se tornando mais difícil antecipar eventos ou prever como eles se desenrolam. Por exemplo, previsões históricas e experiências passadas estão perdendo a sua relevância e raramente são aplicáveis com base para prever a forma do que está por vir.
O C de complexidade. O nosso mundo moderno está mais complexo do que nunca. Quais as razões? Quais os efeitos? Há muitas multicamadas na interpretação das coisas. E o A por ambiguidade. Nem tudo é preto e branco. Existe toda uma quantidade enorme de cinzas, né, de tonalidades de cinza. As demandas modernas são contraditórias. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o tempo que nós estamos vivendo, em 2020, no meio dessa pandemia, com cada dia uma notícia diferente, pessoas que falam coisas diferentes, polarização de ideias, polarização política, polarização de opiniões, e isso tudo acaba levando a gente exatamente a enxergar esse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E no meio de tudo isso, a grande pergunta que fica para a gente é: o que eu faço? Por que tem tanta gente passando por depressão nesse tempo que nós estamos vivendo? Por que tem tantos casais que estão brigando? Não é? Quando a gente fala assim, poxa vida, nós estamos num distanciamento social, ou isolamento, ou quarentena, ou isso ou aquilo, e as pessoas estão desesperadas. Os filhos estão em casa e as pessoas estão com medo do que fazer, porque, meu Deus, meu filho vai perder um ano. Que desespero é esse? Por quê? Vai perder um ano? Ninguém perde, gente. A gente só ganha nessa vida. A gente não perde ano, coisa nenhuma. Ah, mas o meu filho não vai mais poder entrar na faculdade com 17 anos, vai ter que entrar com 18. Uau, que dor, que dificuldade. Na verdade, o que está acontecendo com o nosso mundo é que as pessoas estão desesperadas porque a sua zona de conforto está sendo abalada. Ter filhos em casa abala a sua zona de conforto. E você não pensa na vida dos filhos, não pensa na educação deles, não pensa no amor que eles precisam, não pensa que esse tempo é um tempo de progresso, de oportunidade, de relacionamentos, de acertos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre fundamentos. O Salmo 11, versículo 3, diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo 11, verso 3. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É assim que muita gente se enxerga hoje. Né? Meus fundamentos, meu Deus, e que agora? Nós estamos num culto online. As pessoas gostariam de estar nesse local, estar aqui nesse prédio, gostariam de estar abraçando umas às outras, e não podem. E agora? Os nossos fundamentos? Não, gente, o fundamento não é isso, não. Isso tudo passa. O fundamento é algo muito mais profundo, muito mais importante. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre, por exemplo, enxergando um pouquinho o que há de oposição entre eventos e essência, o eventual e o essencial. O que é o eventual? Por exemplo, essa pandemia é um evento. As guerras todas que eu citei eram eventos, foram eventos. A gripe espanhola foi um evento. Existem eventos que nós programamos, eventos que nós não programamos. São eventos, mas são passageiros. O que é fundamental é aquilo que é essencial, e a essência ela é permanente. E a pergunta para nós cristãos é: o que é essencial? Então, em primeiro lugar, Deus é essencial. Deus é permanente. Malaquias 3, versículo 6 diz: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha que interessante. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus dizendo sobre Ele mesmo: eu não mudo, eu não tenho mudanças. Eu não vou ser menos Deus na pandemia. Eu não vou ser menos Deus na guerra. Eu continuo sendo Deus. E o que cabe a mim e a você é buscar esse Deus e andar com esse Deus e buscar viver com este maravilhoso Criador que nos dá condições de podermos olhar para a vida e dizer: tudo passa, Deus permanece. Sabe uma coisa que eu tenho pensado muito? Eu tenho pensado muito que, até para os cristãos, até para as pessoas que leem a Bíblia, muita gente tem perdido a dimensão de quem Deus é. E eu escolhi um texto da Bíblia aqui, poucos versos, numa oração que é a oração de Ana. Ana, que foi mãe de Samuel, o profeta Samuel.
E nessa oração existem alguns termos que não são politicamente corretos. Aliás, nós vivemos num mundo tão maluco, não é? Que as pessoas, até para darem alguma opinião, já pedem desculpa. Olha, você me desculpa, mas eu tenho que dizer isso. Você me desculpa, mas, claro, você fala o que você quiser, você pensa o que você quiser. Nós estamos vivendo uma massa disforme de uma população completamente levada por uma rasura, rasura não é uma superficialidade de informação terrível, e as pessoas só vomitam aquilo. Inclusive as pessoas que dizem que creem em Deus, porque não lê a Bíblia. Ouve aqui, ouve aqui, ouve aqui, ouve aqui. Nesse período que nós estamos vivendo, que é tudo assim, né? Internet, online, etc., você pode escolher o que você quiser. Das maiores e piores heresias, até as coisas mais lindas e maravilhosas das pregações bíblicas. Você pode escolher o que você quiser, não é verdade? Agora, se você não tem fundamento, lembra do salmista? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o homem? Não, espera um pouco, eu tenho que buscar quais são os meus fundamentos. E um deles é exatamente a compreensão de quem é Deus. Ouça. 1 Samuel 2, do verso 1 ao 10. 1 Samuel 2, do verso 1 ao 10. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Preste atenção nas frases, preste atenção nas declarações. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Pesa na sua balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Veja essa dinâmica na oração de Ana, essa compreensão de que Deus é o Deus que julga, e que aqueles que são fortes e poderosos, etc., eles não são nada diante de Deus. E aqueles que estão sofrendo recebem de Deus o próprio alimento e tudo aquilo que necessitam para viver. Ele diz: até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Essa dinâmica toda, não é, de oposição. O Senhor, ouça isso, presta atenção, o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Essa visão, nessa oração de Ana, só peguei aqui um texto pequeníssimo dentro da Bíblia, demonstra o respeito, o amor, a dedicação, a submissão dessa mulher ao Senhor, sabendo quem Deus é. Hoje as pessoas acham que podem manipular Deus. Não, Deus vai fazer isso, eu vou reivindicar, eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou exigir, eu vou fazer. Um absurdo, uma coisa pavorosa, dentro de uma heresia horrorosa. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Jesus disse: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras. Errais, vocês militam em erro.
Vocês erram o tempo todo porque vocês não conhecem as Escrituras. Tanto lá quanto hoje, né? Segundo, a palavra de Deus é permanente. Ora, se a Bíblia ela é permanente, segundo as palavras do Senhor Jesus, por exemplo, em Marcos 13:31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em Romanos 15, versículo 4, diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por que que existe esse livro? Por que que a gente tem, graças a Deus, a Bíblia Sagrada nas mãos, a gente pode abrir, a gente pode ler? Por que que a gente tem? Porque esse livro é para nossa edificação, esse livro é para abençoar a nossa vida, esse livro é para nos tirar da ignorância, das trevas e nos trazer vida profunda. Deixa eu falar para você algumas pessoas, algumas celebridades que falaram da Bíblia. Francis Bacon disse uma coisa interessante no século XVI, conhecido como o pai do método científico. Ele escreveu: existem 2 livros que nos são apresentados para estudar, para impedir que caiamos no erro. Primeiro, o volume das Escrituras, que revelam a vontade de Deus. Depois, o volume das criaturas, que expressam seu poder. Pense nisso. O famoso escritor e filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, escreveu: a majestade das Escrituras me impressiona com admiração, pois a pureza do Evangelho tem influência sobre meu coração. Examine as obras de nossos filósofos com toda a sua pompa de dicção, quão mesquinhos, quão desprezíveis são eles comparados com as Escrituras. É possível que um livro, ao mesmo tempo tão simples e sublime, seja meramente uma obra do homem? Immanuel Kant, também do século XVIII, XIX, morreu no século XIX, disse: a existência da Bíblia como um livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Toda tentativa de menosprezar isso é um crime contra a humanidade. Um dia, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, você sabe quem ele foi, estava lendo a Bíblia e um cético falou, mostrou surpresa: nossa, você está lendo a Bíblia? E ele disse: aceite tudo o que puder deste livro sobre a razão e o equilíbrio da fé, e você viverá e morrerá muito mais feliz. Estes e inúmeros outros homens e mulheres falaram sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia precisa ser lida, precisa ser conhecida. Agora, pessoas que não conhecem a Bíblia, pessoas que não conhecem as Escrituras, brigam com as Escrituras e dizem que a Bíblia manipula, que a Bíblia cega as pessoas. É assim que o ignorante trabalha, não sabe e fala daquilo que não sabe. Mas se nós lêssemos a Bíblia e vivêssemos em função dessas Escrituras, a nossa vida seria muito mais sedimentada, fortalecida, fundamentada. Nós teríamos direção. Fala-se muito hoje em ética, mas ninguém sabe o que é ética. Sabe por que não sabe o que é ética? Porque eles trabalham com o relativismo filosófico. E o relativismo filosófico diz: bom, não sei, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, né? Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, você tem isso, você tem aquilo. Então, o que é ética? Ética é aquilo que me faz bem, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é errado, deixaria de ser ético. O que seria ética? Eu não falo de ética, eu falo de ética bíblica. E a ética bíblica tem Deus como centro, tem Jesus Cristo como Salvador, tem o Espírito Santo que nos ajuda a compreender as Escrituras, que nos ilumina a mente para compreendermos. Então, vamos pensar um pouquinho, e nós estamos falando aqui de crise, nós estamos falando aqui de dor, o que nos dá fundamento, certo? Vamos pensar numa oração, vamos pensar numa distinção entre evento e essência, entre o que é eventual e o que é essencial. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, eu não sei o quanto que isso daí vai gerar no futuro para a nossa vida.
Mas para muita gente, ir à igreja é um evento. E não passa disso. Não tem significados maiores. Eu vou ao culto, eu volto do culto. Eu fui ao culto, eu assisti o culto. Quantas vezes, nos meus 37 anos de pastor, quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim para mim: pastor, gostei muito do seu culto. É uma frase absurda. É uma frase completamente sem sentido. Como você gostou do meu culto? Ah, você gostou da pregação? Mas mesmo assim, a gente não está aqui para ver se quem é mais inteligente, quem é mais culto, menos culto, quem expressa melhor, quem não expressa melhor. A gente está aqui para olhar para os fundamentos. Então, igreja se torna evento. Eventos que nós enxergamos como evento, mas não devem ser vistos como evento. Então, o que é essencial? Qual que é a diferença entre o que é essência e evento? Número 1. Eventos são temporais. A essência, ou o essencial, está oculto dos nossos olhos. No livro do Pequeno Príncipe que fala sobre isso, né? O essencial é invisível aos olhos. Mas é uma verdade. Você quer ver um texto bíblico? Mateus 13:44, Jesus Cristo disse o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Qual que é a dinâmica aqui? Qual que é a explicação aqui? O reino de Deus está oculto. Se você procurar, você encontra. Se não procurar, você não encontra. As parábolas na Bíblia. Interessante as parábolas. Um dia perguntaram para Jesus: por que o senhor conta parábola? Jesus falou: para que eles vendo não vejam, ouvindo não entendam e não se venham se converter. Ué, mas o senhor não quer que as pessoas se convertam? Não, a questão é a seguinte: a parábola é um livro fechado. Tem um monte de gente que tem a Bíblia assim, ó, né? Ou aberto num salmo, geralmente Salmo 91, dentro de casa, né? Fica aberto lá. Posso te falar uma coisa? Esse livro, papel, não vai fazer nenhum efeito na sua vida, se você não abrir e ler, se você não estudar e não buscar a Deus. A procura pelo reino de Deus precisa ser algo absolutamente constante em nós. Enxergar a vontade de Deus em meio a essa pandemia, por exemplo. Eu falei sobre como vencer o medo, a ansiedade e as incertezas. Eu tenho que ter direção, eu tenho que ter fundamento, eu tenho que ter base. Uma casa sem a fundação dela cai. Uma casa sem as estruturas fundamentais vai cair. Um coração sem estrutura é levado de um lado para o outro por todo vento de doutrina. O que está oculto precisa ser buscado com sinceridade e disciplina. E esse tempo que a gente está vivendo é um tempo importantíssimo. Eu acho que a gente tem que pensar e fazer uma análise profunda de algumas coisas. Por exemplo, família. Família não é um agrupamento de gente diferente com propósitos distintos. Não. Família é um organismo vivo que precisa andar junto, ainda que formada por membros com propósitos distintos. Dá para entender o que eu estou falando? O que eu estou falando é o seguinte: família não é um ajuntamento. Sabe o que é ajuntamento, gente? Sabe o que é ajuntamento? Ajuntamento é quando você põe um monte de gente junto. Isso é ajuntamento. Mas esse ajuntamento não quer dizer que aquelas pessoas estão unidas. Tem famílias hoje que são agrupadas, mas não quer dizer absolutamente que estejam unidas, que estejam andando no mesmo propósito, que estejam um orando pelo outro, que estejam um preocupado com a vida do outro, querendo o melhor para o outro, buscando ajudar um ao outro. Eu já participei, né, já senti isso daí na minha pele quando eu era criança, por exemplo, em brigas de família, mas brigas entre cunhados, cunhadas, irmãos, briga daqui, briga dali. Por quê? Qual o objetivo disso? Família tem que estar unida. Engula as suas opiniões e abençoe, cuide do outro.
Aproveite esse tempo de pandemia para fazer isso. É um tempo difícil para todo mundo, você não está sozinho nesse barco. Para todo mundo. Mas que privilégio quando a gente pode conviver com propósitos maiores do que a gente pode imaginar. Por exemplo, trabalho. Faça uma revisão do que é o trabalho. Trabalho não é uma maldição, uma desgraça, um problema, um mal necessário, cujo propósito é sustentar a sua sobrevivência. Existe a vivência e a sobrevivência. Sobrevivência é quando você vive simplesmente para resolver aquelas coisas básicas da vida. Eu preciso sobreviver. E a vida? Não, trabalho é uma bênção de Deus. Trabalho é importante para você ter o propósito de servir a Deus lá no trabalho. Isso é interessante isso, né? Eu já vi muita gente dizer isso para mim. A pessoa dizia assim: ai, pastor, o que eu mais gostaria era de viver do Evangelho. Ai, como eu gostaria de dar a minha vida inteira para servir a Deus. Eu não posso julgar ninguém, né? Porque a gente não pode julgar o coração das pessoas. Mas eu acho que a maioria dessas pessoas que já disseram isso para mim, sabe o que elas estavam dizendo, no fundo, no fundo? Ai, pastor, a bênção é não precisar trabalhar, né? A gente poder só viver da graça de Deus, do amor de Deus, não sei o quê. Não tem lógica. Você sabe onde que o missionário é missionário? Dentro do trabalho dele. Enquanto o seu trabalho não for o meio pelo qual você vive os seus valores, o seu trabalho é apenas um lugar que você ganha salário. E salário você já sabe como é que é. Nem ganhou, já gastou. Igreja. Igreja não é uma organização que nos facilita a comunhão, a expressão da nossa vida. Não, igreja é um organismo, é o corpo de Cristo. E nesse tempo de pandemia que a gente não está... Eu nunca vi isso na minha vida, em 38 anos de ministério, eu nunca vi o governo falar assim, igrejas fechadas. Eu nunca vi. Eu ouvia falar sobre isso assim, no mundo comunista, a igreja não pode funcionar, etc., mas era uma outra razão, não pode, porque nós não temos Deus e não acreditamos em Deus e vocês são subversivos. Eu acho que o povo está gostando, tem muito comunista aí muito feliz, porque a pandemia está fechando a igreja. Pode fechar o que quiser. Quer botar fogo na Bíblia? Pode botar fogo na Bíblia, não tem importância. Sabe por quê? Porque a nossa vida não está baseada nos prédios onde a gente se reúne. Ela está baseada na vontade de Deus e no sentido de que igreja é corpo. Corpo de Cristo. E nós temos que fazer um pensamento sobre isso, sabe? Essa diferença que as pessoas fazem, um briga com o outro, a minha igreja é melhor que a sua igreja é isso, a minha igreja é aquilo, isso é um absurdo, é uma pobreza lascada. E essa pandemia está deixando a gente tudo igualzinho, né? E agora? Você está crescendo espiritualmente dentro de casa? Você consegue orar? Você consegue buscar Deus? Você consegue falar de Jesus? Você está usando as redes sociais para abençoar as pessoas e a conhecerem o amor de Deus? Ou você está usando a rede social para vomitar o que você copia, né, das informações mais esdrúxulas que esse meio social nos apresenta? Isso é um negócio sério. A minha fé não foi abalada por causa da pandemia e não vai ser abalada. A minha vida com Deus não vai ser abalada por causa de pandemia, coisa nenhuma. Mas agora eu não posso ir à igreja. Mas nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Igreja é gente, igreja é povo, igreja é corpo. Mas eu gostaria de estar com os meus irmãos. Tudo bem, eu também. Mas se eu não posso estar agora com os meus irmãos presencialmente, vou fazer de alguma outra maneira, mas eu preciso compreender o que é igreja. E eu espero, em nome de Jesus, que após a pandemia, as igrejas compreendam que igreja não é lugar de show, igreja não é lugar para deixar as pessoas mais poderosas e mais bonitas, igreja não é lugar de enriquecimento ilícito, igreja não é lugar de lavar dinheiro, igreja não é lugar de gente ruim para se esconder dentro de uma comunidade. Igreja é povo lavado no sangue de Cristo, que vive por causa do perdão de Deus, que foi justificado pela fé.
e vive uma nova história nesse mundo. Igreja é gente, igreja é missão, igreja é a constante vivência do reino de Deus na história. Onde é que está a igreja segunda-feira? Está no trabalho, está na escola, está em casa, porque a igreja é gente. Uma segunda característica de evento versus essência é que os eventos priorizam o natural, mas o que é essencial prioriza o espiritual. Quer ver comigo? Em Colossenses 3, versículo 1 a 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pandemia é um evento, crise é um evento, guerra é um evento. Tudo isso só mostra uma coisa, que nós somos finitos, pequeninos, não sabemos de nada, que há uma complexidade enorme em tudo isso e que o mundo jaz no maligno, como Jesus já havia falado. Para quem lê a Bíblia, isso é fato. No entanto, nós devemos passar pelo vale da sombra da morte com um sentido de eternidade no coração e na mente. Nós não somos apenas o que se vê, somos seres espirituais que habitam um corpo finito, mas que se dirigem para uma vida pós-morte de plenitude em Deus. Por exemplo, nos dizeres de Pedro, 1 Pedro 2, de 1 a 3, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é, presta atenção nisso, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa epístola de Pedro foi escrita para pessoas que estavam em fuga por causa de perseguição. Muito pior do que pandemia, que aí a ordem não é fique em casa, a ordem é sai de casa. Suma da sua cidade, desapareça daqui. Isso é perseguição. Perseguição você não carrega mala. É a roupa do corpo e alguma, o que hoje seria o quê? Documento, não, qualquer coisa assim. Você é perseguido. E para esse povo que estava na dispersão, esse povo que estava sendo perseguido, Pedro diz: gente, busquem a Deus, desejem muito, como criança deseja leite. Crescer no Senhor, conhecer a Deus, é a vida espiritual que permanece. O resto passa, gente, tudo passa. Esses inúmeros mortos por enfermidades, sejam pela pandemia, seja por câncer, seja por ataque do coração, seja por tantas outras mortes, acidente de trânsito, etc. Morre gente toda hora, todo dia, toda hora, todo dia. Esse povo só tinha que se preocupar com uma coisa. Enquanto vivos, né? Será que eu conheço o Senhor? Porque a hora que a minha vida acaba aqui, para onde eu vou? Em terceiro e último lugar, eventos falam do presente, mas o essencial indica um futuro. Olha a palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Diz assim, presta atenção nisso. Veja se você consegue presenciar aqui a força dessas palavras para a sua vida hoje, para vencer medo, para vencer ansiedade, para vencer as incertezas, as ambiguidades, as complexidades desse mundo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Graças a Deus por isso. As coisas que não se veem são eternas. É temporal. Eu acho que todos nós já pensamos nessa pandemia, né? Porque você ouve tanta notícia, assim que você acha que o vírus vai passar da televisão para você, né? Ele vem voando assim e chega em você, né? Tem gente que eu acho que assiste televisão de máscara. Mas
Eu não quero diminuir aqui as questões da higiene, etc., que são extremamente necessárias, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas estão em pânico. E quando a gente fica em pânico, a gente fica irracional. Pense uma coisa. Acho que todos nós já pensamos assim, mas e se eu morrer, né? Se eu pegar essa gripe, que é uma gripe fortíssima, um vírus terrível, né, de contágio rápido, fácil, né, e de consequências terríveis quando existem comorbidades e enfermidades, etc., etc., porque outras pessoas não vão morrer de Covid. Mas você já pensou em morrer, não pensou ou não? Não parou na sua... Gente, e se eu morro agora, né? O que você pensa? O que você pensaria? Ai, com quem que eu vou deixar meu cachorrinho? É isso que você pensa? Eu não sei, as coisas que eu tenho, não vai nem dar tempo de fazer um testamento. É isso que você pensa? Deixa eu contar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. O que eu e você temos que pensar é o seguinte: eu estou de bem com Deus. Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que Jesus Cristo deu a sua vida para me salvar e que sem Ele eu estarei perdido aqui e depois da morte. É isso que deve estar no seu coração. Paulo tinha convicção da salvação, por isso ele disse: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu vou estar com o Senhor. Como é que a gente aplica tudo isso que a gente conversou hoje? Vamos gastar uns minutinhos rápidos aqui só para aplicar algumas coisas? Primeira coisa, reavalie a sua vida com Deus de oração e leitura da Bíblia. Faça uma reavaliação. A sua oração é uma oração de quem tem comunhão com Deus ou é ainda aquela oração de criança que você aprendeu? Papai do céu, abençoe esse papai em nome de Jesus, amém. Tem muito adulto orando assim: Papai do céu, abençoe esse papai em nome de Jesus, amém. Nossa, pastor, mas você não pode me julgar. Eu não estou julgando, só estou dizendo que parece que você não cresceu. Parece que a oração para você é apenas uma fórmula. Jesus disse: não adianta ficar repetindo. Quem faz isso são os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Quando você quiser orar, entra no teu quarto, fala com teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é oração. Converse com Deus. A sua leitura da Bíblia é constante? O que é a Bíblia para você? É um livro bonito que você coloca: eu vou comprar uma Bíblia, mas eu queria... eu vou lá na livraria, gente, eu queria uma Bíblia assim, mas bem bonita mesmo, porque ela vai ficar lá na sala. Arruma a Bíblia bem bonita. É isso que você quer? Bíblia é a palavra de Deus, tem que ser lida. Quando eu procuro uma Bíblia para comprar, eu tenho muitas. Quando eu procuro uma Bíblia para comprar, sabe o que eu procuro? Eu procuro saber aquelas que têm menos sombra, para não me atrapalhar na leitura, aquela que não passa a sombrinha, né, da impressão do outro lado. Eu procuro algumas que tenham lugar para eu anotar, para fazer anotação, porque é meu livro de estudo, eu preciso anotar, eu preciso escrever, eu preciso conhecer as Escrituras. Segundo, reavalie a sua agenda diária, reavalie a sua vida. O que realmente é essencial? Eu não sei quanto a você, mas cada vez que agora eu trabalho em casa, eu trabalho em home office, direto, e quando eu vou assim no meu guarda-roupa, olhar minhas roupas, eu fico olhando dizendo assim: por que eu comprei tanta coisa? Eu não estou usando mais nada. Não é verdade? Você bota um chinelo, videoconferência, a gente só precisa estar bonito daqui para cima. Não é verdade? Você está de shorts, chinelo e paletó. Coisa mais linda do mundo. Outro dia minha esposa tirou uma foto minha assim. É horrível. Né? Agora, você tem que reavaliar o que é essencial na vida. Eu acho que essa pandemia está ajudando a gente a pensar nisso, não está não? Quanto que a gente gasta com coisa nenhuma, né? Reavalie a sua vida em família. Vocês andam juntos, vocês sonham juntos, vocês se ajudam. Reavalie o seu trabalho. O seu trabalho é o local da sua ação missionária, é o lugar onde você leva Jesus, é onde você vive princípios de Deus sem medo. Sem medo. Você é visto e lembrado como uma pessoa justa, comprometida com valores éticos, ou é apenas mais um agente secreto, como se diz, tudo junto e tudo misturado? Reavalie seus propósitos.
que é que motiva você? Por que é que você vive? Por que é que você vive fazendo o que você faz? Eu tenho trabalhado com centenas de pessoas, profissionais das mais diversas áreas, e eu faço essa pergunta: qual é a sua missão? Quase 99% não sabe. Ou tem uma ideia, mas nunca escreveu, nunca colocou no papel dizendo: é para isso que eu existo. A minha visão é por que eu vivo. A minha missão é como eu vivo. Você tem coragem de deixar de lado o que não é essencial para se aprofundar naquilo que é essencial? Pense nisso. Em último lugar, não por ser último, mas apenas na minha lista, reavalie a sua vida cristã e a sua vida eclesial, a sua vida na igreja. Você é um cristão apenas nos cultos e nas reuniões? Como é que você é como cristão? Eu não estou dizendo que você tem que chegar no trabalho segunda-feira e dizer assim: oh, queridos rapazes do Senhor, aqui chegou um servo de Deus para trazer a vocês a boa mensagem. Eu gostaria que isso fosse possível, mas isso não é possível e isso não é correto. O que você precisa é aprender a viver os princípios de Deus de forma tão incrível que as pessoas vão olhar e vão dizer assim para você: você é diferente, né? Todo mundo descabelado, falando palavrão para tudo quanto é lado, jogando toxina pela boca, e você aí numa paz incrível. O que acontece com você? Não, eu confio no Senhor, confio em Jesus. Ah, mas religião a gente não discute. Não estou discutindo. Você que perguntou. Você tem crescido espiritualmente nesse tempo de pandemia? Ou você não vê a hora de ir num acampamento para esquentar a sua vida espiritual? Do jeito que a gente está andando aí, acho que o negócio de acampamento vai demorar um pouco. E o que você vai fazer com a sua vida espiritual, hein, filho? Você não lê a Bíblia, não ora, não fecha a porta do teu quarto, não fala com Deus. Ai, que saudade de trabalhar na igreja. Vai trabalhar para Jesus. Vai servir a Deus na sua casa. Vai abençoar as pessoas que estão desesperadas. E outra coisa, seja generoso e generosa. Sobrou um dinheirinho lá? Ou mesmo que não tenha sobrado, faça um trabalho de sacrifício e vai ajudar quem precisa. Olha ao seu lado, veja se tem alguém precisando de ajuda. Seja generoso, seja generosa. Quando perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? Que tinham 10 mandamentos, fora os outros muitas leis que existiam no Antigo Testamento. Jesus disse: amarás ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está sofrendo? Tem gente sofrendo também. Está doendo? Tem gente doendo também. Olha ao seu redor e veja que tem gente que está precisando de ajuda. E muitas vezes essa ajuda é dinheiro. Muitas vezes essa ajuda é cesta de alimento. Muitas vezes essa ajuda é uma conversa abençoada. Muitas vezes essa ajuda é quando você entra no seu quarto e intercede por aquela pessoa intensamente, para que o Espírito Santo trabalhe no coração daquela pessoa. Sabe como é que eu tenho enfrentado o medo, a incerteza e a ansiedade? Confiando no Senhor de todo o meu coração. E quando eu leio e releio o Salmo 11, versículo 3, e quando os fundamentos acabarem, eu vou dizer: não acabam. Os fundamentos da história podem acabar, do mundo pode acabar, da sociedade pode acabar, da economia pode acabar, mas eu continuo firme no meu Deus, sabendo que o Senhor, em Cristo Jesus, há de me conduzir para a eternidade com Ele para sempre, para a glória dEle. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, em todo esse tempo, Senhor, de dificuldades, o que eu te peço é que o Senhor me dê condições, coragem e força para andar baseado na Tua palavra, para andar contigo, te conhecer melhor e buscar os tesouros escondidos do Teu coração. Em nome de Jesus. Amém.